Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. Recebi um comentário hoje aqui no canal dizendo que editoras cobram muito caro. Achei muito interessante esse comentário, é muito instigante, tem muita coisa para dizer sobre isso. Então a gente vai fazer um vídeo hoje no canal respondendo três perguntas, três comentários que eu recebi, e começando por esta: será que editoras cobram muito caro? Não deixe de, enquanto roda a vinheta, curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal se não for inscrito. E, claro, deixem também nos comentários perguntas, dúvidas, curiosidades que vocês tenham. E quem sabe, além de responder aqui nos comentários, a gente também grava um vídeo depois, aprofundando e explorando mais esse tema. Depois da vinheta a gente começa. Como comentei com vocês, este comentário me provocou a fazer esse vídeo, então coloquei aqui a reprodução do comentário para nós falarmos sobre ele. As editoras cobram muito caro e às vezes o serviço nem é bom. Vamos contextualizar, né? Esse comentário está no vídeo sobre o Prêmio Jabuti, e neste vídeo do Prêmio Jabuti, eu comento que eu acho um absurdo que autores independentes que publicam livros sem uma editora paguem mais barato que autores que foram atrás de uma editora, que investiram no trabalho de edição de seu livro e publicaram seus trabalhos por editoras independentes. Mas então, essa é a questão, esse é o contexto em que está inserido o comentário, um comentário bastante pertinente e que nos faz pensar. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa primeiro tentar entender o que é cobrar caro. Eu sempre acho que caro ou barato são conceitos relativos. A gente pode pensar neles tanto do ponto de vista numérico, então o que é caro para uma pessoa pode não ser barato para outra, quanto pode pensar do ponto de vista comparativo. Vamos trazer um exemplo aqui. Eu sempre digo que publicar livro não pode ser um capricho. Publicar livro tem que ser algo que a pessoa faz porque ela tem uma carreira, ela escreve, ela aprimora seu texto, ela quer que as pessoas leiam seu texto e ela encontra na publicação de livros uma forma de divulgar o seu trabalho, de chegar em mais leitores e até se remunerar, ganhar dinheiro e fazer uma carreira. Nesse aspecto, a gente pode ver a publicação de um livro como um investimento. E aí, eu diria que o problema da editora não é cobrar caro ou barato. O problema principal é que serviço que ela entrega, o que exatamente a gente está pagando. Se eu for no restaurante e pagar, vamos supor, R$ 100 para comer um pratinho pequeno de carne e a carne estiver dura, sem sal, sem graça, eu vou achar muito caro. Se eu for em outro restaurante, pagar R$ 120 para comer um pedaço de carne, a carne vier bonita, grande, suculenta, e de repente com acompanhamento também interessante, eu talvez não ache tão cara aquela carne. Então a gente tem que pensar que serviço a editora presta pelo preço que ela está oferecendo para comparar se vale aquele valor, se vale aquele serviço. Eu diria que hoje me preocupam muito mais editoras que cobram barato ou não cobram nada, mas que no fim das contas também não fazem nada pelo texto do autor, sequer leem o texto do autor, do que editoras que cobram caríssimo, como havia sim há 10, 20 anos, e trabalham no livro, mas com uma margem muito alta, com uma margem de lucro muito alta. Então, essa é a primeira questão. O que a editora oferece para que a gente possa considerar caro ou barato? Além disso, tem pessoas que publicam livros como uma questão de capricho, uma questão pessoal. A pessoa, de repente, acha que quer publicar aquele trabalho, não está preocupada em vender, comercializar, é mais uma questão de orgulho, de vaidade, ela quer publicar o seu livro. E aí eu preciso comparar isso com festa de casamento, ou comparar isso com uma festa de criança, uma festa de aniversário de criança. E aí quem tem filhos pequenos vai procurar uma festa, pelo menos aqui em Porto Alegre, vai procurar uma casa de festa infantil, uma festa sai R$ 5.000, R$ 7.000, R$ 10.000. Não vou nem falar em festa de casamento, que já me dá coceira, né? Porque o preço é astronômico, enfim. Acho que só o fotógrafo de uma festa de casamento é mais caro do que todo o trabalho de produção de um livro. E aí a gente então volta a essa discussão do caro ou barato. Vamos supor que uma editora cobre R$ 5.000 para um autor editar um livro. Se a editora está colocando nesse valor os serviços todos, leitura crítica, revisão, edição, capa, diagramação, e de fato vai fazer esse trabalho, talvez não seja caro. Porque de fato as pessoas têm que ser pagas, tem que haver um valor ali para o atendimento, para a edição, para o trabalho da editora, e isso vai remunerar esses profissionais. Comparado com o preço de uma festa, com o preço de uma viagem, com outros tipos de preço que a gente tem por aí, é um valor razoável.
Agora, é claro, a pessoa que está começando, que às vezes não tem um capital, não consegue investir num curso, numa oficina, muito menos pagar para fazer um livro, ela vai achar esse valor alto, porque para a realidade, o momento de vida dela, o valor é alto. E aí tem outras possibilidades, tem alternativas. Só precisa ter esse cuidado. O preço do serviço da editora talvez seja menos importante do que exatamente o que ela está oferecendo. Porque a gente sabe que muita editora oferece mundos e fundos e, na verdade, o que ela cumpre não é exatamente aquilo. Tem muita editora que promete que o livro vai estar em todas as livrarias do Brasil e até em livrarias da Europa. Só que, na verdade, o autor vai procurar o livro dele na livraria e ele não está na livraria fisicamente. Ele está, quando muito, no catálogo digital, virtual da livraria, porque quando alguém comprar o livro, a editora vai imprimir e vai enviar, com aquele prazo enorme e um preço alto também. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Eu concordo que muitas editoras cobram caro, concordo que o serviço das editoras em geral não é bom. Lembre que eu sempre falo, editoras hoje ganham dinheiro fazendo livros e não mais vendendo livros, pelo menos a grande maioria das editoras. As editoras que estão dispostas a publicar livros de autores iniciantes, autores desconhecidos. Essas editoras, em geral, elas ganham no volume de livros publicados. Elas não vão ganhar dinheiro porque elas vão vender 100 exemplares, 1.000 exemplares, 10.000 exemplares do teu livro. Isso quem faz são as editoras que investem na publicação do autor. Elas vão lá, investem no livro, precisam vender bastante livro. Mas é claro que para chegar nesse ponto de um autor que é investido, a gente tem que começar uma carreira. E é natural que muitos autores comecem investindo na publicação do próprio livro. Só cuidem isso se esse barato não é aquele barato que sai caro. É que nem comprar carro, né? Ah, tem um carro baratinho ali, vai custar, sei lá, 15 mil reais. De repente, na primeira rodada com o carro, ele estraga. Aí furou o pneu. Aí tem que consertar não sei o quê. Aí o mecânico nos enrola. No fim das contas, aquele barato saiu caro. Era melhor não ter comprado o carro naquele momento e deixar para comprar depois. Eu sempre digo para os alunos aqui: não juntem dinheiro para fazer livro, juntem leitores. No momento em que vocês tiverem um trabalho sólido, trabalho consistente, com leitores nos textos de vocês, publicados na web, publicados em rede social, vocês vão naturalmente publicar um livro impresso e ele vai ser consumido por esses leitores ao redor de vocês. Então, essa é um recado, uma dica importante aí para todo mundo. Bom, vamos ver o segundo comentário, então, para a gente poder avançar nas dúvidas que vocês me trazem. Esse eu vou colocar maior. A pergunta, na verdade, veio pelo WhatsApp, porque a pessoa entrou em contato comigo lá pelo YouTube. Eu pedi que a gente continuasse a conversa no WhatsApp. Então, eu vou colocar um pouquinho maior para ler para vocês aqui este comentário. Vocês percebem que eu tiro o nome dos autores apenas para evitar qualquer tipo de constrangimento. Os autores foram avisados que a gente ia fazer esse vídeo, ia conversar sobre esses assuntos. Então, fiquem à vontade também para colocar nos comentários perguntas, curiosidades ou dúvidas que vocês tenham, que além de responder pessoalmente aqui no YouTube, a gente pode vir a gravar um vídeo aprofundando essa explicação. Bem, a pessoa escreveu assim: Marcelo, desculpa voltar aqui, mas eu vi o vídeo e ainda estou com um pouco de dúvida. Vou explicar melhor os termos dele. Essa pessoa estava negociando um contrato com uma editora, tá? Tem uma editora que eu queria publicar. Na verdade, a pessoa procurou pela editora, a editora fez uma proposta de publicação do livro e a modelo é mais ou menos assim. A editora se compromete a publicar a obra de graça, com uma tiragem de 200 unidades. Em troca, eu teria 10% de direitos autorais. Para eles fazerem isso, uma pré-venda de 45 dias, onde deverá ser vendido no mínimo 30 cópias. O valor fixo das obras é R$ 60. Após esse período, eu teria a opção de comprar com desconto para viabilizar. Cada livro sai R$ 50 e todos eles R$ 1.500. Eles permitem que o autor participe da Flip no lançamento do livro. Preço de participação, R$ 500. Bom, gente, uma coisa importante. Quando uma editora disser que vai fazer a publicação do livro de graça ou que ela vai fazer o tal do investimento compartilhado, vocês parem de ler o texto, respirem fundo, aciona todos os cérebros, todas as áreas do cérebro de vocês de negócios, de matemática e comecem a ler com calma, porque uma frase ela é daquelas fundamentais. Não existe almoço grátis. Eu prefiro que uma editora me diga o que ela vai ganhar, quanto é que ela vai cobrar, como é que ela vai viabilizar esse trabalho, do que achar que a editora achou meu texto lindo, maravilhoso, excelente, que ela viu um potencial de um novo Paulo Coelho, um novo Dan Brown em mim, e ela vai investir nesse meu livro sem nem falar comigo, nem me conhecer, nem bater um papo pessoalmente. Então, vamos por partes.
Publicar de graça, esquece, tá? A publicação aqui, na verdade, não é de graça, tanto que precisa ter uma venda mínima ali. Na prática, esse autor vai precisar ou gastar R$ 1.500 para viabilizar a publicação do livro, ou conseguir vender 30 livros por R$ 60, que dá 1.800, para viabilizar a publicação do livro. Até aí, ok. Está claro aqui, R$ 1.500 publicaria o livro. Acho caro o preço de R$ 60 por livro e mais ainda o autor ter que comprar por R$ 50. Porque se o autor vai fazer uma palestra numa escola, num clube, em qualquer lugar, e ele vai vender lá 30 livros, ele vai precisar vender por quanto cada livro por ter comprado por R$ 50? Então aqui já é um ponto de atenção. E aí ele queria participar da Flip e isso custaria mais R$ 500. Então, na prática, já está custando R$ 2.000 para poder lançar esses livros e ficar com direito de 10% sobre o livro. Além disso, aqui diz que a tiragem da obra vai ser 200 unidades. Não está claro por quanto tempo que a editora vai ficar com os direitos autorais da obra. E qual é a grande questão, para deixar bem claro isso? Uma editora, quando investe num autor, ela não investe porque ela está dando um presente para o autor, porque ela é boazinha. Ela está comprando os direitos autorais do autor, acreditando que ela vai conseguir vender tantos livros daquele autor que compensa pagar a impressão, pagar a diagramação, pagar a edição do livro e dar 10% disso para o autor. Então, os direitos autorais ficam presos com a editora por 5 anos, 3 anos, aí depende do contrato. Se a Netflix adorar teu livro, a editora que vai negociar. Se alguém quiser traduzir no exterior, é com a editora que vai negociar. E se a editora não quiser imprimir mais livros, se a editora não quiser divulgar o teu livro, tu também não pode fazer nada, tá com as mãos atadas. Tu não pode publicar com outra editora, não pode publicar um e-book mais barato ou gratuito, não pode publicar na internet, enfim, o texto é da editora, não mais de vocês. Então, quando você ceder direito autoral para a editora, vocês estão abrindo mão de um texto de vocês. Tem que ver bem qual é o prazo de contrato. Eu já tive um desprazer com uma editora, que não vou dizer o nome aqui, desse tipo de armadilha, acabou inviabilizando meu livro. E aí até pior, sabe? Eu preferia ter gasto ali uma grana do que ter perdido um texto que eu escrevi. Então, é um ponto de atenção. E aí colocam tiragem de 200 unidades. Qual é o grande problema, a grande crítica hoje dos autores em relação às editoras? Não dá para saber se a editora realmente imprimiu 200 unidades. Se a editora realmente, no dia zero, pegou aquele dinheiro ali que ela, do autor e usou para imprimir 200 unidades. Ou se ela imprimiu apenas as 30 unidades que o autor comprou e deixou o arquivo digital guardado. Porque hoje, gente, é possível que cada vez que um comprador vai no site e compra o livro, a gráfica / editora imprime o livro e manda para o autor. Isso vai levar um tempo de uns 20, 30 dias, vai custar ali um preço um pouquinho mais caro que um livro normal de livraria, mas é mais ou menos esse preço que está aqui, R$ 60. Então, na prática, muitas editoras que dizem que não cobram do autor é porque elas não investiram nada no livro, elas não imprimiram 200 unidades, não imprimiram 1.000 unidades. Elas têm o direito de imprimir 200, 1.000, 3 anos, aí tem que ver qual é o direito. Mas elas vão imprimir de 5 em 5, 10 em 10, quando houver venda. Se o autor se mostrar alguém que divulga a obra, participativo e realmente tiver venda, ela vai imprimindo e mandando. Se o autor for uma pessoa que não consegue viabilizar a obra, que acaba não vendendo, o autor não vai mais ter o livro impresso, não vai ter tiragens grandes para divulgar na mídia, para mandar para concurso, para colocar nas livrarias, e o livro vai acabar se esvaziando, acabar morrendo ali naquele contrato. Então, primeira dúvida que eu tenho, se está escrito em contrato que vão ser impressas 200 unidades do livro no dia zero, para ter o lançamento do livro. Se no dia do lançamento forem 220 pessoas comprarem, tem livro para 200 pessoas? Ou 200 unidades vão ser impressas ao longo de um ano, vão ser impressas de acordo com a conveniência da editora? Tem que ver o contrato em relação a isso, tá? Porque isso é uma coisa que às vezes a gente acaba passando. Enfim, então, neste caso, o autor abriu mão dos direitos do livro dele, acabou investindo R$ 2.000 aí nessa obra e não tem certeza de que a obra vai ser impressa toda no dia zero. O ideal nesse caso é o autor talvez investir numa editora que cobre dele 4, 5, 6 mil reais, mas que no dia que o livro for impresso, ele tenha direito a 100% de direitos autorais, que ele tenha o livro à disposição para mandar para concursos, para levar
concursos e na mídia, enfim, para mostrar para outras pessoas e até para levar para outras editoras para uma segunda edição. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho trabalhado muito com essa ideia de que a gente tem que ver que publicar um livro é diferente de ter um livro editado, que é diferente de lançar um livro. Porque tem mais uma coisa que conecta com o nosso assunto da primeira pergunta. Como assim a editora não vai cobrar nada? E o custo de revisão? E o custo de edição? E a capa? A capa e a diagramação, elas hoje em dia têm sido feitas por IA. Então, tu coloca num programa, dá 2 cliques e sai uma diagramação padrãozinha ali, bobinha, mas ok, é feita uma diagramação. Mas leitura crítica, revisão, não se faz assim. Quem é que vai dizer se o texto está bom? Não tem um personagem sobrando, não tem uma frase ali até perigosa do ponto de vista jurídico. Não vai ter. Então, quando uma editora diz, adorei teu livro, quero publicar, não custa nada, ninguém vai ler aquele livro. Algumas têm a cara de pau de dizer que para revisão ainda custa mais 600. Então, quer dizer que ele assume que ninguém leu mesmo, né? Porque para alguém ler vai custar mais 600. Enfim, então ter um livro editado é diferente de publicar um livro. Publicar é tornar público. Publicar é pegar o teu arquivo de Word, jogar na Amazon, no KDP da Amazon e publicar. Chegar numa gráfica, imprimir e publicar. Isso é publicar um livro. A pessoa que cria uma rede social, ou cria um blog, ou cria um site, ela está publicando seus escritos. Tanto quanto a pessoa que imprime o livro e publica numa editora. A questão é que o que a gente deve buscar enquanto autor é alguém que edite o nosso livro, que leia, comente, sugira, faça edições, revisões, críticas. Isso que a gente busca, na verdade, de uma editora. E aí, mais importante também é a gente diferenciar publicar um livro, ou seja, tornar público, de lançar um livro. E aqui é uma das grandes vantagens do livro em papel, do objeto livro. Quando a gente lança um livro físico, a gente pode divulgar isso na imprensa, divulgar isso entre influenciadores, mandar um livro de presente para que eles falem do livro, mostrem o livro. A gente pode também fazer um lançamento. No dia do lançamento, as pessoas vão lá, tiram foto, a gente autografa o livro. Então, ter o livro físico é muito importante para que a gente possa lançar esse livro, tornar público de que a gente publicou um livro. Eu faço uma comparação, deixa eu botar a tela menorzinha aqui para falar com vocês melhor. Eu faço uma comparação com o cinema. Na época da pandemia, muitos filmes foram lançados direto no streaming, entre eles o Soul, por exemplo, da Pixar. Esses filmes não tiveram a repercussão que um filme lançado no cinema, como Divertidamente 2, teve depois. Porque uma coisa é publicar um texto na internet, outra coisa é fazer uma divulgação de lançamento, ter uma data, ter o autógrafo, ter gente lá com a expectativa de ler o livro, isso gerar algum tipo de burburinho em rede social. Então, eu acho muito importante que quem não, especialmente quem é autor iniciante, que quando for publicar o primeiro livro, faça um bom lançamento, tenha livros à disposição, 200, 300 exemplares do livro para comercializar. Ah, Marcelo, mas eu não tenho tudo isso de leitores. Se 10 pessoas me lerem é muito. Gente, então não está na hora de publicar o livro. Então para, escreve, trabalha a divulgação, estuda a divulgação, vai fazer um curso, vai fazer uma oficina, participa de grupos. Vocês não precisam publicar um livro agora se vocês não têm nem perspectiva de 10, 15 pessoas que leiam o livro, porque o livro não vai acontecer, o livro não vai se viabilizar, o livro não vai dar em nada. Vocês vão... Ah, e a crítica? Não vai ter crítica, vai ter silêncio, que é pior que a crítica. E isso as editoras que vão ganhar contigo na publicação do livro, seja cobrando na largada, seja vendendo o exemplar para o próprio autor, porque aquele modelo de negócio, esse modelo de negócio aqui de cima, a editora ganha vendendo para o autor, os familiares do autor, para alguém que foi no site do autor e comprou. A editora por si não vai conseguir vender livro para o público dela. Ela publica quantos livros por mês? Dezenas, centenas de livros por mês, por ano. Então, esse cuidado é importante ter. Lançar um livro é diferente de publicar um livro, que é diferente de ter um livro editado. E aí, a gente vem para a nossa próxima tela aqui. Deixa eu passar para a próxima tela. Que é uma pergunta um pouquinho mais distante do tema publicação de livros, mas tem a ver também com a ideia de divulgação do trabalho, que é a seguinte. Escrevo para blog e faço críticas de cinema. Como posso fazer disso um portfólio, mostrando que tenho experiência com escrita? Nunca me vendi, então também não sei que cargo utilizar, redator, autor, editor. Bom, aqui a pessoa pode dizer que ela é autora de críticas, então me parece que esse é o caso, né? A pessoa faz críticas de cinema, existe até a palavra crítico, sou crítico de cinema, tanto para quem escreve sobre cinema, sobre livros, quanto para quem faz vídeos com resenhas de seriados, filmes, livros, etc. Mas a grande questão aqui é
Primeiro, por que a pessoa quer se divulgar? O que ela exatamente quer ganhar com isso? Ela quer ser contratada por um jornal para escrever sobre isso? Ela quer que as pessoas assinem algum tipo de serviço, de comentários de filmes? Ela quer ter mais seguidores na sua rede social? Primeiro, qual é o objetivo da pessoa? Isso é importante. Digamos que a pessoa já seja uma pessoa que estudou, fez alguma faculdade, fez algum curso, e ela quer se profissionalizar mesmo nisso. Aí a publicação de livros se torna interessante. Porque isso é uma coisa curiosa, o livro nem sempre dá dinheiro diretamente. Possivelmente os autores no começo de carreira não vão ganhar dinheiro diretamente com o livro. Depois aqui do vídeo eu coloco como sugestão de próximo vídeo um que eu falo aqui no YouTube sobre como ganhar dinheiro com livros. Então é possível, mas no começo é mais difícil. Só que o livro nos traz alguns ganhos indiretos, como por exemplo credibilidade e prestígio. Então se essa pessoa publicar um livro e este livro que ela publicou, ele acabar circulando, acabar tendo algum tipo de repercussão, um livro de críticas de cinema, ela vai naturalmente se tornando uma referência de crítica de cinema. Ela pode ser convidada, assim, para participar de algum tipo de júri. Ela pode começar a dar uma palestra, por exemplo, sobre cinema. Ela pode começar a monetizar esse hobby ou esse trabalho da resenha de filmes. Então é muito importante a gente pensar o livro dentro de um plano maior de carreira, um plano maior até de vida, se a gente quer se profissionalizar. Se a pessoa quer fazer um livro porque ela há muitos anos escreve, participa de oficinas e ela quer consolidar isso num livro, maravilha. Se a pessoa quer fazer um livro porque ela quer deixar registrado para sua família, deixar sua memória, contar uma história muito pessoal, também está tudo certo. São pessoas que tendem a investir na publicação do livro e está tudo bem, é como se a pessoa investisse em outras áreas da sua vida, em outros hobbies, outras questões. Agora, para se profissionalizar, é muito importante pensar um pouco mais estrategicamente e principalmente acabar não entregando assim o nosso texto, os direitos autorais, para uma editora por pouco dinheiro ou de mão beijada. Certo, gente? Deixa eu aproveitar aqui o final desse vídeo para falar para vocês do meu último livro, né? O último a gente nunca fala, tá? Porque o último parece que a gente não vai mais publicar. Do meu livro mais recente, meu lançamento mais recente, que também faz parte de um projeto maior. Então aqui, ó, este é o livro Viagens, Crônicas e Descobertas. Esse livro começou com o Instagram @viagenscrônicas. Esse Instagram, ele recebe textos das pessoas sobre viagem, eu postava lá também fotos e alguns textinhos das minhas viagens. E aí, de repente, surgiu a ideia, por que não fazer um livro do Viagens Crônicas? Inicialmente eu pensei numa coletânea com o pessoal aqui do nosso Formação de Escritores, mas aí a Carol me provocou, não, tu tem que escrever tu um livro sobre as tuas viagens, tua experiência de viagem, até porque eu sou jornalista, então eu gosto muito de crônica, leio muita crônica, escrevo crônicas para publicar esse livro. E aí, então, surgiu a ideia de fazer um livro, e aí eu fiz questão, dentro do que a gente está falando, né, da facilidade que hoje é de publicar um livro, eu fiz questão de fazer um livro colorido. Então tem 46 páginas coloridas, é uma edição realmente, 42 para ser mais preciso, é uma edição realmente cuidadosa na diagramação, impresso em papel couché. A impressão do livro acabou sendo um pouco mais cara, mas deu para segurar o preço final do livro em R$ 49. Então ele é um livro de crônicas que passa por vários lugares diferentes. Na verdade, é mais sobre temas reflexivos em função das viagens, questões que a gente, por exemplo, sobre a importância de caminhar, sobre livrarias. Então, são temas variados para quem gosta de ler e de escrever, pensando sempre nessas viagens. E aí, esse projeto aqui também virou um site, que é www.viagenscronicas.com.br. E esse site tem, além de algumas crônicas, ele tem fotos, tem vídeos, tem guias de turismo receptivo que não cabiam no livro. Eu achei legal trazer esse exemplo porque mostra como a gente pode pensar o livro para além do livro, o livro virando consequência. Então, esse é um livro que eu sei que, ao longo do tempo, ele vai acabar vendendo. Ele vai vender no lançamento agora para meus alunos, depois a pessoa vai entrar no site, vai descobrir o livro, vai querer o livro, e isso aos pouquinhos vai tomando alguma forma e vai viabilizando o livro. Certo, gente? Espero ter ajudado. Fica o convite de novo aqui para vocês curtirem nosso vídeo, se inscrever no nosso canal quem não for inscrito, compartilhar nossos vídeos, nosso canal com pessoas que gostam de escrever. É um material gratuito que a gente produz aqui para vocês. E, claro, deixem nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham em relação à publicação de livros, edição de livros, escrita, que além de responder pessoalmente aqui nos comentários do YouTube, a gente pode vir a fazer um vídeo aprofundando um pouco essa discussão. Certo, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!